Turma, tudo bom? Hoje nós vamos resolver esse exercício aqui, número 7. Uma pedra, ao cair num rio, provoca a formação de um círculo, uma onda, né? Uma onda aí em forma de círculo, cujo raio varia a uma taxa de 6 centímetros por segundo. Qual é a taxa de variação da área do círculo no momento em que o raio vale 5 centímetros? Então, ele quer a taxa de variação da área. Então, a primeira coisa é estabelecer a fórmula da área do círculo. Temos que lembrar agora da fórmula da área do círculo. Qual é? πr ao quadrado, né? Vamos ver se eu acho o π aqui. πr ao quadrado. Essa é a área do círculo. Como ele quer o coeficiente angular, não, como ele quer a taxa de variação da área, então a primeira coisa é colocar aqui a fórmula da área, né? Pronto. Esse problema aqui, você pode perceber que ele é um problema de taxas relacionadas. Por quê? Porque tem duas taxas de variação aqui, duas derivadas. Por que tem duas derivadas aqui? Olha só, porque ele deu a taxa de variação do raio do círculo, é uma derivada, é uma taxa de variação que é do raio. E ele está pedindo a taxa de variação da área, da área. Então tem duas taxas relacionadas aqui, por isso que é um problema de taxas relacionadas. A taxa de variação do raio, ou seja, a derivada do raio, e a taxa de variação da área, ou seja, a derivada da área. Ele podia fornecer a taxa de variação da área e pedir a taxa de variação do raio, né? Mas, nesse caso, tanto faz. Nesse caso aqui, ele deu a taxa de variação do raio do círculo e pediu a taxa de variação da área, tá bom? Então, todo problema de taxas relacionadas, em geral, você deriva dos dois lados. Nesse caso aqui, eu vou derivar em relação ao tempo, porque as duas taxas de variação aqui estão relacionadas, estão em função do tempo. Tá aqui, ó. A taxa de variação do raio é de 6 centímetros por segundo. E ele quer a taxa de variação da área, com certeza que está implícito que ele quer a taxa de variação da área com relação ao tempo também, né? E aí, em geral, então, você deriva os dois lados da sua equação, tá? Então, o primeiro passo é estabelecer a fórmula da grandeza que ele quer a taxa de variação. A grandeza que ele quer a taxa de variação aqui é a área, então você estabelece aqui uma relação entre a área e a outra grandeza que ele deu, que é o raio. Nesse caso, só lembrar da área do círculo, que é πr ao quadrado, e derivar os dois lados. Então, derivando os dois lados em relação ao tempo, nós vamos ter o seguinte: dA dt, que é a mesma coisa de a', né? E d dt dessa expressão aqui, πr ao quadrado. Então, vamos colocar aqui ddt, que é o símbolo de derivada. Então, ainda não derivei, só coloquei em termos de símbolos. ddt de um lado, ddt de outro, que é a mesma coisa de linha, né? Então, a linha e aqui πr ao quadrado linha. Por que que nesse caso não é muito interessante colocar linha? Porque você tem que saber que você está derivando em relação a t, que é o tempo aqui, ó. Derivada de a em relação a t. Derivada dessa expressão em relação a t, né? Mas, estando claro isso, você pode colocar a linha e πr ao quadrado linha. Você está derivando dos dois lados. Lembrando que está derivando em relação ao tempo, em relação a t, tá bom? A linha é o que ele quer. Eu vou deixar aqui, não tem como derivar ainda em relação ao tempo. Se fosse em relação a, seria 1. Qual a derivada de a em relação a a? 1. Mas a derivada de a em relação a uma outra grandeza é a linha. É dA dt, nesse caso, a grandeza é t. Bom, do outro lado, se fosse em relação a r, seria π vezes 2r, a derivada. Só derivar r ao quadrado é 2r. E o π conserva, né? O π conserva. Então, ficaria π 2r, se fosse derivada em relação a r. Mas não é a derivada em relação a r, é derivada em relação ao tempo, né?
Então, pela regra da cadeia, você tem que derivar. Esse R aqui é uma função do tempo, né? Então, você tem que derivar de fora, que dá 2R, e multiplicar pela derivada da de dentro. Multiplicar por R', que é a derivada da de dentro. Então, primeiro eu vou derivar de fora, que é π vezes 2R. Estou derivando em relação a R primeiro. Agora multiplica pela derivada da R, em relação ao tempo, né? R'. Igual aqui. Aqui também a gente derivou, se você for pensar bem, a derivada de A em relação ao tempo vai ser a derivada de A com relação a A primeiro, que é 1, vezes a linha, que é a derivada da de dentro, né? Então ficou uma linha, que é a linha. Então, igual eu falei, se fosse a derivada em relação a R, seria só 2R. Não teria esse R' aqui, não. Mas como é derivada em relação a uma outra grandeza, então você deriva de fora, multiplica pela derivada da de dentro, tá bom? Nesta equação aí, você vai substituir o que você tem. O A' nós temos? Nós temos a taxa de variação da área? Não. É o que ele está pedindo, a taxa de variação da área, né? Ou seja, a derivada da área. O π é uma constante, deixa a nossa constante π aí, que vale 3,14. Nesse momento, não precisa substituir o π por 3,14, vezes 2, vezes R. O R é 5, que é o valor do raio, ó, no momento em que o raio vale 5. E o R', ele deu. Aonde que está o R'? Está aqui, ó. Taxa de variação do raio, 6 centímetros por segundo, né? Então, o que ele está pedindo, que é o A', está bem aí no segundo membro. Π vezes 2 vezes 5 vezes 6. Não é mais R ao quadrado, que a gente derivou, né? Então, é 2R vezes R', né? Então, tá aí. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 6, 60. 60π. Tá? Qual a unidade de medida, hein? Qual a unidade de medida? Vamos ver? O R é centímetros. O R' é centímetros por segundo, tá aqui. Então, é centímetros, centímetros por segundo. O que dá isso? Centímetros quadrados por segundo. Deixa eu só tirar esse itálico para ficar mais legal aqui. Então, resposta final aí, com a unidade de medida. Com a unidade de medida. Opa. 60π centímetros quadrados por segundo, né? 60π centímetros quadrados por segundo. Então, é a taxa de variação da área dessa onda circular que se forma no rio, nessa situação, né? Em que a pedra forma aí uma onda cuja taxa de variação do raio é 6 centímetros por segundo. Então, a taxa de variação da área, né? Nesse instante em que o raio vale 5, nesse exato momento que o raio está aumentando, mas nesse instante, nessa fração de segundo que o raio vale 5 centímetros, a área está aumentando a uma taxa de variação de 60π, né? Centímetros quadrados por segundo. Se você quiser substituir aqui, né, o π por 3, por exemplo, para dar uma aproximação, então fica 180 centímetros quadrados por segundo. Então, essa é a taxa de variação da área nesse instante específico em que o raio vale 5 centímetros. Tá bom? Então, espero ter ajudado vocês a entenderem como resolver um problema de taxas relacionadas, no qual você tem duas derivadas numa mesma questão, né? Duas derivadas de duas funções. Aqui, nesse caso, uma função foi a área, a outra foi o raio, em relação ao tempo. Então, espero que tenha entendido essa parte de taxas relacionadas, no qual você tem que derivar, né, dos dois lados da equação usando a regra da cadeia. Derivada da de fora vezes derivada da de dentro, tá bom? E no final substituir os valores que foram dados no problema. Tá aí. Joia? Então é isso, até a próxima.